Olá pessoal, Marco Barbosa, e nesse vídeo eu vou falar sobre sentimento de mercado. Estamos dando continuidade à nossa série de vídeos sobre análise fundamentalista no Forex, ou em qualquer outro mercado que você esteja pretendendo operar. Então, sentimento de mercado. O que é o sentimento de mercado? São as projeções e as análises dos especialistas sobre alguns índices, alguns indicativos do mercado. Melhor do que falar é dar um exemplo. Por exemplo, aqui no Brasil, o Boletim Focus, lá no Banco Central. São projeções dos especialistas sobre alguns índices importantes da economia brasileira. Então, esse é o sentimento do mercado, desses analistas, desses especialistas sobre a economia do Brasil. Da mesma forma, se você lembrar lá da aula nossa sobre o calendário econômico, vamos ter por base aqui o site MQL5. Quando você acessa o calendário econômico, acessa as notícias do dia, você pode ver, clicar na notícia e ver que na notícia você tem 3 colunas, basicamente. A que reflete o índice anterior, o valor do índice anterior, a que reflete a projeção do mercado e a que reflete o índice atual. Então, a projeção do mercado é a nossa sentimento de mercado. Se você clicar nele, vai abrir uma nova página que explica tudo sobre aquela notícia, o que você deve observar naquela notícia, que tipo de impacto que ela traz no mercado. E o mais interessante, na minha opinião, é um gráfico, onde plota os resultados reais, né, os fatos numéricos aí, depois da notícia, e a análise dos especialistas, ou a expectativa dos especialistas, a projeção. Quanto mais alinhado tiver esses dois gráficos, a realidade do mercado e a projeção do especialista, mais apurada é esse sentimento de mercado. E o que o sentimento aí ele lhe diz, né? Se o sentimento ele vem muito alinhado com a realidade, com o índice, né, com o resultado do índice, então você quer dizer que as suas projeções, a sua análise, que corroboram com esse sentimento de mercado, que estão alinhados nesse sentimento de mercado, elas fazem sentido, né? Elas estão aí ganhando força com essa análise. De modo contrário, se o resultado vem totalmente diferente do esperado pelo mercado, pelo sentimento do mercado, isso pode demonstrar uma possível reversão de tendência ou reversão daquilo que você estava esperando. Por exemplo, se você estava esperando uma alta no par Euro-USD e um determinado índice, por exemplo, o PMI lá dos Estados Unidos, ele vem assim com um valor muito diferente, pode ser para cima ou para baixo, tá? Da expectativa do mercado, isso pode indicar uma reversão de tendência, ou ao invés do índice, do par de moedas, no caso, Euro-USD subir, pode dizer que ele pode estagnar ou até descer, dependendo da intensidade que for essa diferença. Tá? Agora, se for um índice positivo, se for, além de estar alinhado com aquilo que o mercado esperava, que era uma alta com relação ao resultado anterior, e essa alta for muito mais significativa, isso quer dizer que pode potencializar aquela sua expectativa. Ou seja, se você tinha uma expectativa de crescimento, por exemplo, do Euro-USD, ele pode crescer mais do que aquilo que você estava esperando, atingindo assim facilmente o seu take profit. E no caso contrário, se o resultado vier ao contrário, muito negativo, ele pode indicar que há uma reversão de mercado e que, em vez de haver um crescimento assim, no par Euro-USD, pode haver uma queda, ok? Então, sobre sentimento de mercado, é basicamente isso que eu gostaria de falar. São as projeções dos especialistas. Quanto mais apurada for o gráfico da projeção e da realidade do índice, do indicador econômico que você estiver olhando, melhor. Isso corrobora com a sua análise fundamentalista, se é uma compra ou uma venda no mercado, tá? E ter atenção quando o resultado vem diferente do índice, isso pode ser um indicativo de reversão de tendência ou não, dependendo da intensidade da notícia e dependendo de quão diferente é o resultado dessa expectativa de mercado, tá? Então, basicamente, de análise fundamentalista, era isso que eu queria falar. Eu pretendo fazer mais um vídeo falando sobre gerenciamento de risco e acredito que o nosso assunto Forex já está esgotado, pelo menos os princípios, né? O começo, o start. E a partir daí você pode procurar se aprofundar mais nos estudos, tá? Então te espero no próximo vídeo e até lá. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar.
Valeu!